E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora finalizando a nossa revisão do terceiro bimestre, né? Veremos na aula de hoje sais e óxidos. Quais são as principais propriedades dos sais, né? Vamos ver o que é um sal, né? Porque como é que eu caracterizo que eu chamo aquela substância de sal? Sal é todo composto iônico, ou seja, composto de ligações iônicas que se dissocia em água, né? Vocês já sabem, um composto iônico ele somente se separa, formando um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Por quê? Esses dois aqui, esse aqui é do ácido e esse aqui é da base, então tem que ser um cátion e um ânion diferente dele, senão não vai estar sendo sal, vai ser um ácido ou uma base. Entendeu por quê? Então, tem que ser um cátion diferente de H+. Não pode ser H+. E um ânion diferente de OH-. Aí sim, se eu tenho dois diferentes, eu tenho um sal. Eles são formados como? Pela neutralização, esse processo a gente já ouviu falar, né? Entre um ácido e uma base. Eu pego um ácido e uma base, jogo os dois, misturo e eu tenho uma reação de neutralização e fica quem? Fica o sal e água. Possuem um sabor salgado, nem todos, mas é uma grande maioria, né? Conduzem bem a eletricidade por conta de quê? Da sua característica iônica. Quando em solução aquosa, quando eles estão no estado sólido, eles não conduzem bem a eletricidade, não são bons eletrólitos. Mas quando estão em água, são ótimos. Eles têm diversas utilidades, né? Os sais servem para alimentação, cosméticos, para fertilizantes e a indústria em geral se utiliza de sais para a fabricação de substâncias, né? Produtos. Como em relação à formação dos sais? Como é que eu considero, né? Para nomeá-los? Como podem ser formados, né? A partir de quê? Da reação de neutralização de quem? Pode ser um ácido forte e uma base forte. Quando eu junto ácido forte e base forte, eu tenho um sal neutro. Ou seja, ninguém vai vencer. É como se fosse uma queda de braços entre o sal, entre o ácido e a base. Se um dos dois vencer, o sal vai ter um caráter ou mais ácido ou mais básico. Mas se os dois são fortes, ácido e base, eles se transformam num sal neutro. Não tem nenhuma característica puxando para o ácido e nem o pH dele puxa para a base. Por exemplo, ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Eu posso juntar os dois e eu vou ter quem? O cloreto de sódio, né? Então, o famoso cloreto de sódio, sal de cozinha e água, né? Na reação de neutralização. Então, dois ácidos, esse aqui é forte, vocês sabem, e o hidróxido de sódio é uma base forte. Vai me gerar um sal neutro. Pode acontecer outros tipos de sais, é claro. Vejam só aqui, ó. Um ácido forte e uma base fraca. Gera quem? Um sal com características ácidas. Por exemplo, o ácido clorídrico de novo, mas com hidróxido de amônio, que é uma base fraquinha, né? Vou gerar quem? O sal, cloreto de amônio e água. O cloreto de amônio ele vai ter uma característica ácida. Aí você veja que é bem lógico. Um ácido forte e uma base fraca. O ácido vai ganhar a queda de braço na base e vai ter o quê? Esse sal vai ter mais cátions, que vai torná-lo o quê? Um sal mais ácido, né? Com características ácidas. O contrário também pode acontecer? Pode. Podem ser formados o quê? Um ácido fraco, dessa vez, com uma base forte. Aí quem vai ganhar na história vai ser a base. Então vai se formar um sal de característica básica. Por exemplo, o ácido acético, que é o ácido da base do vinagre, com a soda cáustica, o hidróxido de sódio. Vai formar quem? O sal acetato de sódio e a água, né? A neutralização. Esse sal acetato de sódio vai ser um sal com características básicas. Por quê?
era uma base forte e um ácido fraco. A base ganhou. E podem ser formados dois ácidos fracos. Aliás, um ácido fraco e também a base fraca. Perdão, viu, pessoal? Ácido fraco e base fraca geram um sal misto. O que seria um sal misto? Um sal que nenhum ganha, mas ao mesmo tempo ficam as propriedades misturadas, né? Por exemplo, o ácido acético e o hidróxido de amônio faz o acetato de amônio, diferentemente daquele outro, né? Um acetato de amônio e a água, ele fica um sal um pouco misto. Ele nem tem característica básica e nem ácida, porém ele não chega a ser neutro. Dependendo das condições da mistura com água ou da solução que ele estiver, ele pode se tornar básico, quanto também pode se tornar ácido. Existe outro nome, anfótero, né? Ele tem essas duas, dependendo do meio em que ele seja colocado, esse ácido misto, esse sal misto, aliás, ele vai ser o quê? Ele pode ir para o lado ácido, quando pode ir para o lado básico, né? Pode ter um sal formado desse jeito também, pessoal. Sal da forma mista. Tranquilo? Como é que eu classifico então esses sais? Eu acabei de ver a forma que eles são feitos, né? Reações diferentes de neutralização entre ácidos e bases. Existem sais com oxigênio? Sim. São os oxissais. Veja que é bem fácil de entender, né? Oxi, de oxigênio, e sais. Então são os sais que têm o cátion e o ânion e o oxigênio de quebra, né? Cátion, ânion e oxigênio. Haloides são o que? Os camaradas que não têm oxigênio, os sais normais, né? Os outros. NaCl e outros, né? Não tem oxigênio. Quanto ao número de elementos, veja que parece um pouco com ácidos e bases, né? Se são feitos de dois elementos, como é o cloreto de sódio, bi. Se são três, ó, cálcio, enxofre e oxigênio, ternários. Se tem quatro ternários, eu chamo sódio, carbono, nitrogênio e oxigênio, né? Veja que sal, componentes bem grandes, né? Quanto à presença de água, veja que interessante que o sal ele pode dentro da molécula dele, do íon dele, conter água já nele, né? Então eu chamo de os sais que contêm água, eu chamo de sais hidratados. Por exemplo, isso aqui, o sulfato de cobre, né? Na molécula dele está atrelado 5 moléculas de água. Sulfato de cálcio também, ó, tá vendo, pessoal? E existe o sal anidro, que é aquele puro, que não tem mistura com água. Ele está puro, NaCl e os outros, né? Cloreto de potássio, por exemplo, cloreto de sódio. Eles não têm água no composto iônico deles. Esses aqui tem, ó, vocês estão vendo aqui, H2O. Então são sais hidratados. Quando não são hidratados, são anidros puros. Tranquilo? Como é que eu nomeio esses sais? Dessas formas possíveis aqui. Os sais neutros, que provêm de quem? Bases fortes e ácidos fortes. Eu chamo como? Eu chamo o nome do ânion e depois o nome do cátion. Veja que na frente da fórmula NaCl. Só que eu chamo, quando eu vou nomear, eu falo cloreto, que é o nome do ânion, né? Percebam. E depois cloreto de sódio. Então, primeiro o ânion, depois o cátion, cloreto de sódio. Dependendo da valência, existe casos, né? Eu chamo quem, ó? Se a valência for pequena, menor valência, eu chamo oso. Se for maior valência, ico. Veja que eu estou falando do mesmo, praticamente do mesmo sal, né? Que é sulfato de ferro. Só que aqui tem uma valência menor. Eu chamo ferroso, sulfato ferroso, né? E se tiver uma valência maior, né, do NOx aqui, vocês podem notar. Ferro 3 não, já tá vendo aqui. 2 é menor do que 3, né? Então aqui na nomenclatura, na fórmula, vocês já estão vendo aqui
que é um sulfato férrico. Eu uso íco se for maior valência, maior presença do ânion, né? E se for uma menor, o ânion menor, se tratando do mesmo sal, né? Eu estou comparando dois sais, eu uso oso, né? Oso para o menor valência, ou seja, só tem aqui, ó, um ânion, e íco para maior valência, porque tenho três moléculas desse composto aqui, SO4, desse sulfato. Entendido? Hidrogeno sais, como é que eu chamo? Eu chamo hidrogeno mais o nome do ânion e o nome do cátion. E ainda o número de hidrogênios. Eu uso mono hidrogeno carbonato de sódio, ou, como só é um, eu posso tirar o mono, né? Hidrogeno carbonato de sódio, ou às vezes conhecido como bicarbonato de sódio, às vezes, né? Esse sal, certo? Hidroxissais. São sais o quê? Que tem hidroxilas no meio. Como é que eu chamo eles, né? Hidroxi, nome do ânion, depois nome do cátion e o número de hidroxilas. Vocês perceberam o seguinte, pessoal, esse detalhe, ó, nome do ânion e nome do cátion. Essa regrinha vem daqui, ó, e ela permanece. Nome do ânion e nome do cátion. Eu só acrescentei como é um hidrogeno sal, hidrógeno. Como é um hidroxissal, eu coloquei hidroxi, né? Mas essa base aqui, ó, ela se repete. E o número de hidroxilas. Por exemplo, monohidroxicloreto de bário, né? Mono por quê? Porque só tem uma hidroxila. E aqui, ó, tem duas e o nome hidroxi, sulfato, né, de cobre 2. Por que di? Porque tem duas hidroxilas, ó, aqui o 2. Aqui é mono porque só tem uma. E o resto é a mesma terminação dos outros sais. Tranquilo? E um sal hidratado, como é que eu chamo? Sulfato de cobre pentahidratado. Provém de quê? Prefixo que indica hidratado e a quantidade de moléculas da água. Junto do nome do sal. Então, o nome do sal igual ao sal neutro, né? Sulfato de cobre, por exemplo. Cloreto de sódio, sulfato de cobre. E digo que ele é hidratado e quantas moléculas de água ele tem na sua fórmula. Sulfato de cobre é o nome do sal. Tranquilo? Essa primeira parte. E duas penta é o que? 5 moléculas de água. Hidratado já está dizendo, porque ele contém dentro da fórmula dele essa água. Então, sulfato de cobre 2 penta hidratado. É um nome grande, né? Mas é bem simples de entender. É o nome do sal e o número de moléculas da água e o nome hidratado para dizer que ele tem água na sua fórmula. Tranquilo? Quais são os sais de importância, né? De grande relevância? Cloreto de sódio, esse é altamente importante, né? É obtida onde? Da água do mar, né? Evaporação da água do mar e na cozinha nem se fala, conservação de carnes e alimentos e tal, né? Para cozinhar, um dos ingredientes mais indispensáveis, né? Na indústria é usado para a produção de soda cáustica também e do gás cloro, né? Esse cloreto de sódio, ele é extraído e pode ser usado para esses dois materiais também. Muito importante, e foi da onde surgiu o nome salário, veio justamente dessa troca de sal. Os povos que não tinham sal recebiam sal em troca para conservar suas comidas, né? Pois naquele tempo não existia geladeira. E essa questão de sal, salário. Então o pagamento era feito com sal. Depois o pagamento a um funcionário tornou-se salário por conta dessa troca de sal. Interessante, né? Carbonato de sódio, muito importante também, chamado de soda ou barrilha, usado para a fabricação de vidro, de sabões, corantes e no tratamento da piscina também. Então esse sal é muito utilizado para o quê?
corrigir o pH, tirar mais a acidez da água da piscina e deixar ela mais limpa também. Muito, muito, muito utilizado, né, no nosso dia a dia. Carbonato de cálcio, onde esse sal é encontrado nos mármores calcário. Ele forma as estalactites e as estalagmites das cavernas. Lembra daquelas formações que parecem agulhas, né? Uma vem do teto e a outra fica no piso da caverna e às vezes elas se tocam. Aquele sal que vai se acumulando ali, que sal é aquele? É carbonato de cálcio. Também está presente aonde? Nos nossos ossos. Graças ao carbonato de cálcio, os nossos ossos têm rigidez, têm firmeza, né? Ele também vai na produção da calvigem, ou seja, de cimento, presente nos ossos e também serve como corretor do pH do solo, muito importante, o carbonato de cálcio. E o hipoclorito de sódio também é altamente importante, utilizado como antisséptico, né? E alvejante, ele é a base da água sanitária, né? Tão famosa água sanitária. Componente principal dela serve para o quê? Antisséptico de verduras, frutas, roupas, etc, né? Então esses são os principais sais mais comercializáveis, importantes para o nosso dia a dia. Vamos agora conhecer os óxidos. Quem são eles? Vamos lá. O que é um óxido, né? Qual é o conceito que eu posso dizer? Não, aquela substância é um óxido. É todo composto binário oxigenado, no qual o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Ou seja, o óxido vai ser composto de um elemento qualquer e o oxigênio juntos. Se você perceber, isso dá uma infinidade de possibilidades. Ó, o oxigênio se combina com todos os elementos da tabela periódica, com exceção do flúor. Por quê? O flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, por isso que eles não se combinam direito, né? Não formam um óxido. Quando tem flúor e oxigênio, não se forma óxido, né? Forma um fluoreto, é diferente. Mas com os outros, é óxido de magnésio, óxido de ferro, óxido disso e daquilo. Por quê? Ele se combina com os outros elementos, porque ele é bem eletronegativo, né, o oxigênio, e ele vai se combinando com todos os outros elementos, formando óxidos. Se você reparar bem e ver uma lista, vai ter óxido de quase todos os elementos químicos, por conta dessa propriedade do oxigênio de se ligar com os outros. E outra possibilidade que deixa muito versátil ter vários óxidos é o que? As ligações dos óxidos podem ser iônicas ou covalentes, então eles podem fazer das duas formas ligações. Isso aumenta mais ainda a chance de ter óxido de todos os tipos, né? Como a gente comentou, eles são abundantes na natureza e têm as mais variadas utilidades, que nós vamos ver daqui a pouco. Então você vai ter óxido de cálcio, óxido de ferro, óxido de zinco e assim sucessivamente. Como vocês estão vendo aqui, ó, parafuso enferrujado, óxido de ferro, né? A oxidação acontecendo no metal. Como é que eu classifico esses óxidos? Existem os óxidos básicos, ácidos, anfóteros, neutros e os peróxidos. São várias classificações, mas são bem simples de entender. Pelo nome você já deduz. Óxidos básicos são que reagem com a água para formar bases, ou reagem com ácidos formando um sal e água. Então é um composto que está ali unido com um composto que é praticamente uma base, né? Ele reage com a água para formar base. Por exemplo, ó, óxido de sódio. Com a água vai virar o que? Hidróxido de sódio, que é uma base. Né? Aqui, ó. Hidróxido de sódio. Ou se ele for com um ácido, com HCl, vai formar o que? Cloreto de sódio e água. Então, um óxido básico é o que, professor? É aquele que reage com a água e forma base,
ou reage com ácido e forma sal. Tranquilo? São sólidos iônicos, ou seja, esses são ligados por ligações iônicas. Nos metais alcalinos e alcalinos terrosos, reagem com água, ou seja, família 1 e 2, né? Grupo 1 e 2. E os NOx deles aqui geralmente tem mais 1, mais 2 ou mais 3 no máximo. Tranquilo? Óxidos ácidos, ó, você já fica querendo entender o que? Reagem com a água formando ácido. É o contrário do básico, né? Esses óxidos vão reagir com água e formar um ácido. Ou se eu colocar uma base, eles formam sal de novo e a água. Acontece neutralização. Por exemplo, aqui, ó, o óxido de enxofre junto com a água vai formar o quê? Ácido sulfúrico, não é? Ácido sulfúrico. Então, ó, esse óxido juntou com a água, formou um ácido. Estão vendo? Óxidos ácidos juntam com água e formam ácido. Estão vendo a lógica aqui? O nome é bem sugestivo. Ou eu posso juntar isso com uma base e formar um sal e água. Acontece uma neutralização através desse óxido também. Veja que os óxidos ácidos já são de característica molecular, diferente dos básicos, né? São formados por oxigênio e não metais. Aqui são o que? Oxigênios e metais alcalinos ou alcalinos terrosos. E aqui são não metais. Veja que tudo é bem assim, é bem sugestivo, é bem explicativo, é bem lógico, né? Ou metais com NOx elevado. Essas duas possibilidades podem ser, podem acontecer, né? Vou pegar aqui a caneta de novo. Óxidos anfóteros, esses são interessantes, pessoal. Comportam-se como óxidos básicos e também como óxidos ácidos. Seria o flex, né? Só reagem com ácido forte ou com base forte. Então não me venha com qualquer ácido ou base que ele não reage. Por exemplo, o óxido de zinco com ácido clorídrico gera o quê? Cloreto de zinco, né? Um sal e gerou água. Então veja que ou ele pode reagir com hidróxido de sódio, soda cáustica, o mesmo óxido de zinco, ó, veja só. E gera o quê? Gera outro sal e gera água também, pessoal. Então veja que interessante. Se ele reagir com ácido, ele gera um tipo de sal. Se ele reagir com base, ele gera outro tipo de sal. Por isso que é anfótero. Vem de duas personalidades ele tem. E tem aqueles que são neutros, nem são básicos, nem são ácidos. Não reagem com água, nem com ácido, nem com base. Olha, veja que interessante, né? O óxido de carbono, né? São gases, olha a característica deles, são gases imoleculares, formados por não metais. Então aqui, vocês estão vendo que são gases. Esses gases são óxidos também, né? Então veja que os óxidos estão presentes em todos os lugares. Eles são sólidos, eles podem estar diluídos em água, eles são gases. Vão prestando atenção. E os peróxidos reagem com uma água ou com um ácido diluído, formando uma água oxigenada, ou seja, água normal adicionada com mais um oxigênio, aí se transforma em água oxigenada. Propriedades totalmente diferentes, né? Exemplos, ó, o óxido de sódio, dióxido de sódio, né? Reage com água, forma quem? Forma o hidróxido de sódio, uma base, e forma água oxigenada. Vejam que interessante, né? Os óxidos também têm essa característica, eles são bem versáteis. Vocês puderam notar, né, que eles podem ser básicos, podem ser ácidos das duas formas, pode não ter nenhuma característica básica ou ácida, não reagir com água, ou ainda pode se transformar em água oxigenada.
muito versáteis, né? Como eu havia falado. Como é que eu nomeio esses óxidos? Os moleculares, né? Os ácidos. Muito simples. Antes da palavra óxido e do nome do elemento, eu coloco o prefixo mono, ou di, se for dois, ou tri, ou tetra, ou até penta, né? Dependendo de quantos oxigênios tiverem na fórmula. Dois oxigênios, dióxido de quê, né? Carbono? Dióxido de carbono. Três oxigênios, trióxido de quê? Enxofre, né? Então, óxidos moleculares muito fácil de nomear. A palavra óxido e o nome do elemento. Porém, se tiver mais de um óxido, eu posso botar monóxido. Se tiver dois oxigênios, de tri, tetra ou penta, depende de quantos tiver. E aqueles óxidos iônicos formados por ligações iônicas com metais, como é que fica? Eu escrevo óxido seguido da preposição e do nome do elemento associado ao oxigênio. Ou seja, mais fácil ainda. Óxido de cálcio. Eu tenho o oxigênio e tenho o cálcio aqui. Então, óxido de quê? Do elemento que vem, de cálcio. Caso o elemento forme mais de dois cátions, ou seja, o mesmo elemento está formando dois óxidos diferentes, a distinção é feita para bases e para sais. Né? Eu uso quem? Dependendo do número do NOx, né? Veja, óxido de ferro 2 ou óxido ferroso, sufixo oso, né? Isso só nos casos de quê? De óxidos iônicos que o mesmo metal, no caso o ferro, formem dois tipos de óxidos. Só nesses casos. Mas veja como é fácil também nomear os óxidos. E os óxidos importantes para a nossa economia, para o nosso dia a dia. A água oxigenada, né? Popularmente conhecida, né? É o peróxido de hidrogênio, mas mais conhecida como água oxigenada. É usada como antisséptico, né? Para feridas e tal. E a descoloração de pelos e cabelos, né? Muito famosa quando você quer destingir, descolorir seus cabelos, é com ela que você faz. Dióxido de silício é o óxido mais abundante da crosta terrestre. Foi o que eu disse a vocês. Os óxidos estão por todo lugar. É um dos componentes dos cristais, das rochas e da areia. Ou seja, esse óxido aqui toma de conta mesmo. Importante porque todos esses aqui, cristais, rochas e areia, são a base da construção civil e de N materiais, né? Óxido nitroso. Conhecido como gás hilariante, esse óxido inalado provoca euforia em pequena quantidade, né? Mas pode causar sérios problemas de saúde se utilizado, né, em demasia. Ele utilizado na dose correta é utilizado como quê? Usado como anestésico. Se fazer a cirurgia, coloca um pouquinho de óxido nitroso para que a pessoa venha a ficar, né, inconsciente para que faça a cirurgia anestesiada. Então, muito importante, né, para a medicina, esse óxido. Esse, utilizado, né, a longas datas, óxido de zinco. É um pó branco, chamado também de alvaiade, né? Utilizado em pintura de rostos de palhaços ou qualquer outro, né? É utilizado também como base, sabe de quê? Ó, do protetor solar, pessoal. Um óxido de zinco é altamente importante para a indústria cosmética, né? Para a arte, o óxido, né? Tomando de conta aí dessa área. E o gás carbônico importantíssimo para todos os processos, né, de trocas gasosas com o meio ambiente, fotossíntese, né, para que os produtores consigam fechar a cadeia alimentar dele, como eu disse, na fotossíntese. No nosso refrigerante e água mineral com gás, me dê aí uma água mineral com gás, que gás é esse? É o gás carbônico que está lá. E nos extintores de incêndio, a base também é o gás, a maioria deles, né? Não todos, mas a grande maioria, é utilizado o gás carbônico também. Então, muito comercial e também muito importante para a nossa vida cotidiana, né? Isso, pessoal.
Muito bem. Aqui nós acabamos de ver os óxidos importantes. Fechamos o assunto de sais e óxidos de hoje. Fiquem com Deus, aquele abraço e até a próxima aula.